e lá colocou essa quantidade. É isso que eu estou apontando o dedo para o nosso patrimônio, que é a torcida? Não. É levando, é compartilhar a nossa dor e o que a gente necessita do torcedor em campo. Petrúcio, me permita, você falou há pouco do jogo com o Bahia, que movimentou até vendedores ambulantes que tradicionalmente acompanham o Sergipe, e se chegar a próximo ano ter novamente grandes times para jogar aqui, vai fazer isso novamente. Eu vou recordar uma segunda-feira, Confiança e América pela Série C, eu não me lembro o ano, mas eu acredito que foi 2018, e o Confiança botou simplesmente até acima da capacidade. Muita gente assistiu o jogo em pé porque não tinha onde sentar. Eu me lembro que eu cheguei cedo lá, até mandar um abraço ao Hernando Rodrigues, que ele está na escuta aí. Ele fazia parte da diretoria, e eu combinei com o Hernando Rodrigues que a gente fez uma entrada para o Jornal da PLP, ao vivo, falando justamente desse jogo. E eu vi um torcedor pagar R$ 120 num ingresso que era 40 a princípio, mas não tinha mais o famoso cambista, né? Vendeu por 120, eu vi. E a torcida louca atrás, e chegava às vezes um conhecido: Tom, meu irmão, arruma aí o ingresso para mim, não sei o que, essa coisa toda. Então, a torcida do Confiança, ela vai acompanhar o Confiança, ela não vai acompanhar o adversário do Confiança, não. Então, nessa linha do que você disse, o que foi que vocês identificaram, ou que vocês procuraram através do seu departamento de marketing, dos seus colaboradores, identificar o porquê lá o Lanterna botou 20 mil e o líder aqui só botou 3 mil? Porque eu acho que o trabalho também da comissão, da diretoria, é identificar e cada vez mais fazer melhor, né? Então, por que nós não conseguimos lotar o Batistão? E, na verdade, esse ano, confesso, não lotou o Batistão em nenhuma oportunidade. Teve bons públicos, mas não lotou o Batistão em nenhuma oportunidade. Só lotou contra o Bahia, que deu 15.400 de alguma coisa, né? Mas aí é um jogo fora da curva, é uma final que teve toda uma divulgação a nível nacional, inclusive, né? Então aquele movimentou, veio gente de fora, muita gente de fora veio para assistir esse jogo, mas eu estou falando no dia a dia dos jogos normais. E final normalmente lota, mas mesmo assim nem na final do estadual não lotou. Então, esse trabalho de identificação desses pontos, para que possa, em 2026, não voltar a acontecer, foi feito? A gente está discutindo internamente o porquê. Desde 23, a gente percebe, nosso gráfico, tem um gráfico lá, que vem acompanhando toda essa torcida, ele está embicando, né? É claro que o resultado de sócio-torcedor e de campo, bilheteria, depende do resultado dentro de campo, né? É isso que eu quero dizer. A gente tem que montar um grupo de torcedores, da sua torcida, e mais esse grupo que eu mencionei aqui, extracampo, para que a gente venha discutir isso, né? A gente sabe que pelo levantamento que nós temos nacional, o número de torcedores em campo está diminuindo, até pelas plataformas que nós temos aqui, está diminuindo. A Confiança pensa, para a próxima diretoria, eu vou levar como sugestão, de fazer um trabalho para puxar mais o torcedor. E incutir, colocar na cabeça do torcedor que, independentemente do resultado em campo, ele tem que pegar na mão. Porque a gente viaja aí, Brasil afora, a gente sabe que o valor do ingresso aqui em Sergipe, claro que a gente não vai colocar na mesma prateleira. Você disse uma coisa certa, que o torcedor só vai para o estádio quando o time está bem. Pronto. O clube que mais faz o torcedor sofredor no Brasil, qual é? O Vasco da Gama. Você pode olhar, quando o Vasco da Gama joga em São Januário, que o time tenha perdido, esteja no rebaixamento, o estádio é lotado. É o que o Petrúcio disse, independente disso, o clube precisa sobreviver, não é isso? Não, exatamente isso. Eu sempre vou defender. Independentemente do resultado em campo, o torcedor tem que estar acompanhando. Ele é o maior patrimônio, ele é o sócio, seja direto ou indireto. Direto aquele que é sócio formal, que paga mensalmente, e o indireto aquele que é de bilheteria, né? Por exemplo, fora do país, na Europa, existe o sócio de bilheteria e o sócio de campo. Tem que ter essa diferenciação. Eu tenho que participar, independentemente do resultado de campo, porque vai fortalecer. Se você bate na porta de qualquer torcedor ou faz qualquer tipo de indagação, qual o desejo do torcedor? Subir mais um degrau, Série B. Como é que o Confiança vai subir para uma Série B se ele não tem lastro financeiro para competir com os demais? Não tem, gente. Não tem. Então,
O torcedor, ele vai cobrar, ele tem que cobrar o torcedor, mas ele tem que estar em campo para dar um apoio. Claro, em campo, todo momento em campo, e também fora de campo, com a diretoria, conversando com a diretoria, tem esse canal de comunicação com a diretoria. É isso que eu imagino, para a gente ter o sucesso dentro de campo. Entendeu, Antônio? Entendi, Petrúcio. Eu acho que você está certo, tem que caminhar junto. O Wilson falou um negócio importante, que às vezes a gente vê isso, um time que não está tendo conquista, que já faz algum tempo, né, que o Vasco não tem uma grande conquista, mas tem conseguido bons públicos, principalmente quando joga no São Januário. Agora, veja, você mesmo falou, eu concordo com esse pensamento, por isso que eu vou nele, vou citar ele, a questão financeira. Mesmo você não tendo a disponibilidade financeira, o recurso que outras equipes têm, mas você pode otimizar os recursos que você tem. E aí contratar bem, contratar certo, escolher bem. E dar uma sequência. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que os ouvintes lá também já querem saber. Para 2026, eu acho que o primeiro nome para se falar é ele. Já se tem um treinador, renovou com o Luizinho Vieira, ou já se tem um novo nome, ou vai se esperar a eleição para depois definir quem será o treinador do Confiança? Porque eu estou fazendo essa pergunta. Uma parte, a torcedor com certeza quer ouvir. Outra parte é do pensamento que eu tenho o seguinte, que é um grande erro que acontece muito no nosso estado, é não termos sequências nos trabalhos. Tonho, aproveitando esse gancho seu aí, para que ele possa responder na sequência, eu estive conversando com ele na última quinta-feira, né? Então, ele me garantiu uma coisa que eu disse para o torcedor proletário, é bom que ele diga agora. Confiança está com salários atrasados, Confiança está com salários em dia. E aí, Petrus? Não, isso aí eu posso responder por ele. Não, mas eu posso. Sabe por quê? Porque eu sou que até gratificação, férias, tudo, dos funcionários, inclusive, esse ano foram tudo pago. Coisa que não se via há um tempo atrás. Então, isso é bom. Tem essa informação e eu posso garantir que é verdadeira. Não, isso aqui, mas eu quero que ele prove. Porque às vezes, sabe por que eu tomei a liberdade, Petrus? Porque às vezes o cara está em casa, ele vai muito dizer que o salário está atrasado. Então eu sou um cara da imprensa que estou afirmando, não está. Eu sei que não está, porque foi tudo certinho esse ano lá. Eu estou conversando com ele, então, ele, como é o vice-presidente financeiro do clube, ele sabe a situação financeira. Então, Petrus, e aí? Situação hoje, agora, Confiança deve algum centavo a algum jogador? O Wilson e torcedor azulino. Como eu falei, o clube é bem planejado, né? Tem todas as lâminas e a gente, além de salário, nós temos salários e PLR. O que é PLR? Que é participação de lucros e resultados. No mundo do futebol chama-se bicho, né? Ele é movido por bicho, que a gente chama de PLR. Lá no Confiança ninguém pode falar bicho, é PLR. Tanto que já está na cultura, já saiu de Sergipe, está já germinando para outros estados a palavra PLR. A gente tem que tirar essa palavra de bicho. PLR é o quê? Participação de lucros ou resultados. Grandes empresas já têm isso há bastante tempo. Se o jogador tem um resultado em campo, atingir a metas, tem um resultado, ele vai ter que lucrar, vai ter sua participação e fica colocado na cabeça de cada jogador. Hoje, todos os salários estão quitados, pagos, todos os salários, seja salarial de funcionário convencional, seja de marketing, comunicação, seja de comissão técnica, atletas. Todos pagos. E também as gratificações da PLR, o Confiança já pagou. Não tá Copa devendo. do Brasil, Copa Nordeste, Campeonato Sergipano. Confiança não deve um centavo de premiação nenhuma, de nenhuma conquista. Nem campeão estadual, nem passar de fase da Copa do Brasil, nem a Copa do Nordeste até a final. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para relatar algo que acontece no Confiança desde 2023. Confiança hoje é bicampeão estadual. Nosso planejamento, falar com vocês, muitas das vezes, a premiação para ser campeão estadual é R$200 mil. Hoje, era R$150 mil, passou para R$200 mil agora em 2025. Eu fiz uma contazinha simples. O Confiança, se não for campeão estadual, ele tem que se apresentar em novembro para disputar a pré-copa do Nordeste. Eu pago uma folha em novembro. E quando chegar, por exemplo, em janeiro ou início de fevereiro, eu vou ter que pagar uma PLR para os jogadores terem um acesso
a Copa do Nordeste. Vamos somar esses dois valores, salário do mês de novembro, mais a PLR para ter acesso à fase de grupo da Copa do Nordeste. Somei esses valores. O que eu fiz? O que nós fizemos? Vamos pagar uma premiação para ser campeão estadual. Porque a gente sendo campeão estadual, Confiança, no ano seguinte, ele não se apresenta em novembro. Com isso, eu já tiro a folha de novembro, já economizo e não paga uma premiação de PLR para ter acesso à fase de grupo. Já entra diretamente na fase de grupo. Com isso, na história, o Confiança deu uma premiação de PLR de R$450 mil para os jogadores para ser campeão ano passado e esse ano. Foi o que aconteceu? Bicampeão. E aí o Confiança já teve resultado financeiro. Tudo isso foi você que planejou? Todo o grupo, eu falo grupo. A gente planeja, leva o projeto. Foi você que preparou isso? Exatamente isso. A gente prepara, planeja e agora vamos executar. Quem é que vai executar? Chama a comissão técnica, chama o treinador, a diretoria, faz a reunião e decide com, olha, esse é a lâmina para a gente executar. Tem condições de executar? Tem. Quais são os passos? Esse. E aí o Confiança economizou na premiação. Aí muita gente me perguntou, essa conta não vai fechar. É campeão estadual, recebe R$200 mil da premiação, como é que paga 450 para o jogador? Porque por trás tem uma conta embutida da folha de pagamento, não só a folha de pagamento. Imagine 30 dias, uma pré-temporada, refeição, de manhã, tarde, noite, manhã, de tarde, 5 noite. refeições. Sim. Mas 5 refeições. Medicamentos. São 5 refeições, medicação. Transporte, e aí, lavagem tudo isso de roupa. coloca-se numa lâmina, analisa e leva para um resultado financeiro. E a gente coloca, e graças a Deus, deu resultado. Mas voltando. Eu estou com suas perguntas. O verbo eu agora, individual, eu levo a coletividade, eu não estou satisfeito, estou feliz, estou muito insatisfeito e indignado. Não sei se vocês viram, quando foi a final, ele deve ter visto a final da Copa do Nordeste lá em Salvador. Quando terminou, eu não estava preocupado com foto, não estava preocupado com aquele momento. Eu me somei à torcida do Bahia, pedi à torcida do Bahia para aplaudir a minha equipe, a equipe nossa, tirando foto, eu levei e aplaudi comissão técnica, diretoria, o pessoal de base que estava lá, tudo. E graças a Deus, todo o torcedor do Bahia aplaudiu Confiança dentro da Fonte Nova. Verdade. O colega estava aqui, não estava preocupado com foto, estava preocupado com a minha equipe, valorizar a equipe. Mas por que eu fiquei indignado? Porque a gente fez um projeto para entrar no G8 e a gente não conseguiu o G8. Em 3 anos, a nossa equipe não conseguiu o G8. Bate na trave, né? Está batendo na trave. Ponto, né? Mas a gente vai fazer um projeto, independentemente de estar na diretoria ou não, para que a gente consiga dar uma alegria maior ao nosso maior patrimônio, que é o nosso torcedor. Entrando na sua pergunta agora, quando terminou, normalmente quando a gente trabalha assim, a gente já tem, independentemente de ter conseguido o objetivo principal ou não, a gente já tem uma lâmina de conversa. Terminou o campeonato agora da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, na segunda-feira tem uma reunião com o professor Luizinho e também com o seu auxiliar técnico, Alexandre. Tanto eu, Pedro Dantas, Gilson Júnior e essas 2 pessoas que eu acabei de mencionar. Já levando a proposta no sentido de que para uma renovação de valores. Só que o professor, ele quer ficar aqui, já entregamos uma proposta, ele está analisando essa proposta, ele já recebeu 3 propostas, ainda ontem mesmo eu conversei com o professor Luizinho, e aí ele está aguardando o desfecho dessa eleição aqui do Confiança. Porque, imagine, se ele firmar um contrato aqui com a gente, agora com essa atual diretoria, quem vai ser a próxima diretoria? Penso que na cabeça dele, ele fica imaginando. O atleta também tem esse pensamento. E ele disse, Petrício, vou aguardar a posição dos torcedores, sabe quem vai ser o presidente. Porque tem a questão de simpatia também, não é? Não é só o valor, porque, independentemente dele ser o treinador, o Luizinho Vieira é meu amigo, né? Ele me revelou algumas coisas e ele vai aguardar. Ele vai aguardar, claro, ele está aguardando ansiosamente para que se decida essa situação. Mas aí já teve essa conversa e ele já tem 4 propostas de outros clubes. Né? Natural, né? É natural essa preocupação. Agora, uma coisa também é ressaltar. O bom é que a eleição já vai ser agora. Então, você tem tempo para trabalhar, para fechar com ele, se for o caso. Se não,
buscar um outro profissional e quem quer que assine, né, possa começar a montar a sua equipe, né, já fechar contratos, porque bons jogadores não vão ficar livres até janeiro, eles já estão se acertando agora, e aí quanto mais se demorar, mais caro vai ficar esses jogadores. Mas como a eleição, hoje nós já estamos no dia 13, agora é outubro, né? Daqui já. a 14 dias já vai ter eleição, então só tem 2 semanas, né? Aproveitando que você estava falando sobre PLR, então, o nosso querido, que eu mando um forte abraço, torcedor proletário apaixonado, Helder Santos, né? Grande amigo, também estava lá em Salvador, lá também. É da CDS também, ele é o comandante da Folha de Sergipe, né? Ele colocou aqui, para você, viu, Petrúcio, ele disse, certo, muito dirão que é um incentivo, mas mediante os altos salários que os jogadores já recebem mensalmente, além da premiação por título, não é um absurdo, o Petrúcio, a obrigação de pagar uma PLR? É a pergunta que ele faz. Aí ele continua. Qual a opinião de Petrúcio sobre essa PLR? Ele faz essa pergunta, ele pergunta se você acha justo. Veja só, a questão não é se achar justo ou não. No futebol, é uma cultura. Eu tive reunião com o Landim, o ex-presidente do Flamengo, e eu tentei conversar com ele, puxar dele, porque ele viveu ali 6 anos. Eu falei, tem pagamento de PLR no Flamengo? Ele falou, todos os clubes no mundo. As grandes empresas também têm. PLR. O empregado da grande empresa é obrigado a trabalhar, mas ele também recebe. Exatamente isso. Só qual é a diferença do Confiança para o Flamengo, a questão do pagamento da PLR, que é o bicho popular, como se chama? O Flamengo faz um planejamento, um programa para só ocorrer o pagamento quando atingir o objetivo. Por exemplo, é campeão brasileiro, paga-se. É campeão da Copa do Brasil, paga-se. Ou seja, o objetivo final, ele não paga por jogo. 99% dos clubes no Brasil, exceto Flamengo, Palmeiras, tem outro, São Paulo, eles pagam no final, a razão do salário. Os demais, a premiação é por jogo. Tem esse jogo, agora o resultado é esse? Então vai ter uma PLR. Já está na cultura disso. E outra coisa, aí vai ser pessoal agora. A pergunta é, eu sou um empresário e aí tenho uma produtividade que ganhei, um exemplo, R$1 milhão no sol e nas costas dos trabalhadores. É justo esse valor ser assim, 100% do empresário? Não seria mais correto dividir com aquela pessoa que contribuiu com isso? É isso que eu imagino, né? Eu sou daqueles que, se porventura eu tenho algo, eu vou dividir com aquele que me ajudou, que é o funcionário. Porque o funcionário, ele é o alicerce da família. Ele vai levar para a esposa, vai levar para o filho, vai levar para um irmão que não tem a condição, vai levar para a pessoa que trabalha em outra condição. Às vezes tem uma pessoa desempregada, essa PLR serve para isso. Já que está na cultura, mas também nas grandes empresas também tem essa cultura. Por exemplo, aí eu vou abrir aspas aqui. Tem aqui a Rádio Jornal. Consegue um faturamento de 1 bilhão, um exemplo, aqui, com propaganda. Aí tem uns funcionários que conseguiram aqui. Não é justo ele receber uma PLR também desse serviço, desse trabalho? O colega Helder, por exemplo, que mencionou, trabalha na comunicação, tem um sucesso de parceiros. Não é justo ele também ter uma parcela desse lucro? Eu acho que o lucro tem que ser rateado com aquele que gerou esse lucro. Agora, Petrúcio, eu recebi um telefonema de uma pessoa muito ligada, mas dentro do Confiança. Essa pessoa lhe conhece e ele disse bem assim, é por isso que eu divulguei ontem aqui na jornal, uma bomba bombástica pode estourar no futebol sergipano. Esse cidadão, ele dirige um grande órgão aqui em Sergipe. Ele disse, Wilson, olha, se Petrúcio não aceitar sair presidente do Confiança, porque segundo ele, você é o cara ideal para dirigir o Confiança. Ele disse, com todo respeito a todos que já passaram lá pelo Confiança, ele disse, ele é o cara que pode
administrar o Confiança e colocar o Confiança lá no lugar dele, numa Série B, até numa Série A. Então, esse cara, ele é dirigente, ele dirige um grande órgão aqui em Sergipe. Não adianta me perguntar agora, que eu não vou dizer quem. Nem você mesmo, Petrúcio. Ele só fez isso. Se Petrúcio, ele disse, olha, estou acompanhando essas pesquisas a respeito, porque ele é Confiança apaixonado. Ele disse, olha, se ele não aceitar ser presidente do Confiança, porque se ele se candidatar, ele ganha a eleição para ser presidente do Confiança. Mas se ele não se candidatar a presidente do Confiança, eu vou renunciar este órgão, é aqui em Sergipe, e vou me lançar presidente do Confiança. E tenho certeza que eu ganho a eleição, porque o homem ideal para dirigir o Confiança, hoje, agora, ele citou, não é Pedro Dantas, não é fulano, cicrano, é Petrúcio. E ele disse para mim, se Petrúcio não aceitar sair candidato a presidente do Confiança, eu renuncio a esse órgão que eu dirijo hoje e vai ser um estrago para o futebol sergipano. E aí, Petrúcio? Primeiramente, é muita responsabilidade, né? Deve ser um amigo. Não, né? porque ele deve ser algum amigo. Aí ele disse, Petrúcio é o cara que pode dirigir, porque ele diz que acompanha todo o seu trabalho, seu planejamento. Depois que você foi para lá, o Confiança se transformou em outro clube, não só o clube jogando bola, como também sanando todos esses problemas financeiros do clube. Olha isso, não sou advogado do Petrúcio, viu, não. Petrúcio? Aí ele disse, olha, eu não sei se você já sabe quem é, se ele já falou com você, mas pelo menos ele disse para mim. Não. Ele disse, olha, se Petrúcio, eu vou renunciar esse cargo que eu tenho nesse órgão, que eu sei o qual é, claro. Ele disse, eu vou deixar. Vou largar e vou me lançar candidato a presidente. Se ele não for, eu me candidato. Veja. Nossa, meu Deus do céu. Eu não sou advogado do Petrúcio, não. Mas veja, eu acho que o mais importante, o Petrúcio já falou. Era isso a bomba que durante a semana eu disse, porque é uma bomba mesmo. O mais importante é o grupo. Se o Petrúcio não aceitar, ele disse que lança o nome dele. Agora, se ele vai até o final, não sei. Né? Tomara que ele esteja nos assistindo e te ouvindo também aqui. Ele disse que eu ouvi, né? Para saber que a decisão é de grupo. O grupo é o mais importante. Tem que decidir de grupo para ter sucesso. E você fala uma situação aqui que eu acabei não falando. No Brasil, Wilson. E esse cara é um grande administrador, viu? Por onde ele passa. Então é o seguinte, ele disse, olha, eu vou me submeter a renunciar e vou sair candidato a presidente. Vai sair de um órgão público. Veja só. Você vê a responsabilidade que você tem. Muita responsabilidade. Uma outra coisa, algo que eu não falei, os clubes no Brasil, pode ter certeza disso, e aí você pode pesquisar. No Brasil, aproximadamente 95%. Veja, 95% dos clubes do Brasil estão quebrados. 95% dos clubes estão quebrados. Desses 5 aí, salvo o Flamengo. Flamengo, Palmeiras, né? As dívidas são dívidas bilionárias. Nós temos aqui, o Santa Cruz subiu agora para a Série C, uma dívida bilionária. Por quê? Falta de gestão e de compromisso. O Confiança aí, Antônio acompanha de perto, está lá, setorista nosso. Antes ia ter um jogo dessa magnitude que tivesse aqui agora, por exemplo, do Bahia. Era um corre-corre danado que ia acontecer, porque ia ter um oficial de justiça para bloquear a renda, um monte de coisa. Tinha muito isso. Verdade. Muito isso. O Confiança já pode utilizar suas contas hoje. Se quiser, por exemplo, vender um ingresso no Pix... Quer dizer, Confiança hoje não corre mais desse risco, não? Não corre esse risco. Oficial de justiça piorar a renda... Não, já faz muito tempo que nem eu falar essa palavra. Ele lembrou agora uma coisa que a gente estava até esquecido. O Confiança vai colocar, a partir do próximo ano, venda de ingresso através do Pix, crédito, utilizar suas contas. Já poderia utilizar agora. Só que não foi feito o convênio e não estava na programação. Se não estava na programação, a gente não vai fazer. Para utilizar já a partir do ano que vem. Outra coisa, débitos trabalhistas é uma tormenta na diretoria. Porque são vários processos e hoje
há 3 anos, só tem um processo trabalhista. Melhor dizendo, 2 processos trabalhistas. Porque o Confiança não é apontando o dedo para a diretoria anterior. Não é isso. Não é isso. Porque eles são competentes. Eu, por exemplo, eu converso muito com o Iago. Tenho o maior carinho e o maior respeito. Meu amigo Iago, carinho e respeito. Toda a diretoria. Luiz Roberto, idem. Milton Dantas, idem. O problema é que a conta não fecha. Se eu estivesse no lugar de Miltinho, geraria débito trabalhista também. No lugar de Iago, também eu geraria débito trabalhista. Porque a conta não fecha, a receita é muito abaixo, muito aquém. A gente fez um trabalho para parcelar o débito trabalhista e aí não tem mais processo ajuizado. A gente só vai tirando os que já estão em andamento. Quitando eles. Quitando esses processos e novos não vão chegando. Qual é o resultado disso? Vai chegar um momento que a gente zera processo trabalhista. E desses dois que foram ajuizados já nessa gestão, saiu o resultado ontem. O atleta não teve resultado e foi julgado improcedente o processo dele. Significa dizer que o processo foi nosso, processo que eu falo, a nossa lâmina foi feita correta, o descato foi feito correto e a justiça deu um julgamento de improcedência pelo pedido do atleta. Ou seja, teve o pedido e esse pedido foi contestado e foi julgado pelo Poder Judiciário. Então, a gente mostra que a diretoria está trabalhando de forma correta, olhando para as contas do clube com o objetivo do clube, reduzir despesas. E processos trabalhistas, agora nessa gestão, nós pagamos aproximadamente quase 3 milhões de reais. Essa diretoria já reduziu de débito trabalhista, só de débito trabalhista, 3 milhões de reais e não chegou nenhum tipo de processo mais para o clube pagar. E o objetivo é zerar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que atormenta os administradores é o que? É débito fiscal. É Confis, PIS, PASEP, FGTS, INSS, acréscimo de SAT, de RAT, SENAT. Isso é um atormento na vida do administrador convencional e da parte associativa de futebol, que desconta do INSS do trabalhador e não repassa para o INSS. E hoje está tudo interligado na Receita Federal. No momento que o contador aperta seu botãozinho que manda a GFIP para o governo, já sabe o débito do clube. Foi o que o clube fez. Parcelou todos os seus débitos fiscais. Então, todos os débitos estão parcelados. Então, o clube pode caminhar, pode andar com sua programação sem nenhum tipo de bloqueio. Então, foi um avanço muito grande, espetacular nesse ponto. Por esse motivo, o Confiança não pode retroagir, não pode retroceder. Não pode. Tem que avançar. Não pode utilizar a administração do Confiança como um carro, olhar pelo retrovisor. Tem que olhar para frente. E quem chegar na próxima diretoria, eu vou ter uma conversa com a próxima diretoria para no sentido de que continue, está aqui a programação para 2026, 27, 28 e vamos adaptar para que o Confiança ande para frente. Porque o Confiança, eu fico assim, triste, porque quando a gente vai fazer uma negociação com um atleta, a gente começa de um valor, por exemplo, vou ser mais aberto aqui, você tem salário de 15 mil, 16 mil reais. Qualquer negociação, ultimamente, o Confiança, quando alguém propõe, o Confiança não tem como cobrir, né? Veja só, para contratar, não existe eu vou bater no peito, eu vou contratar o Antônio, não existe isso. Lembre-se da coletividade. Vai contratar um atleta e vai colocar o nome dessa pessoa sobre a mesa e a gente cria uma comissão. Tem uma comissão formada. Ninguém do Confiança pode bater no peito, eu contratei A, B ou C, não. Tem uma comissão e nessa comissão, obrigatoriamente, tem um chefe maior da comissão, que é o treinador e o seu auxiliar. E aí define-se. Quando a gente contrata, Antônio, por exemplo, um jogador que é 15 mil reais, se esse jogador, por exemplo, a exemplo de Valdir, né, ele esticou a sua corda, teve um bom resultado dentro de campo e recebe proposta para ele receber, por exemplo, 40 mil. Como é que segura? Não tem como. O próprio André Lima foi a mesma coisa. Mesma coisa, André Lima, o Fábio, né? Não tinha como vocês competirem ali. Aí quem está de fora, por exemplo, o torcedor convencional, às vezes ele não entende o torcedor. O que é que ele imagina? Como é que libera, por exemplo, o Valdir? Como é que libera, por exemplo, o André Lima? O jogador é assim. Jogador, quando ele está no momento em campo, que ele não está bem, que a torcida vaia, muitas das vezes ele chega dentro do vestiário chorando. Eu costumo dizer para a comissão técnica, jogador
ele pensa daqui, é daqui para baixo, porque ele tem um sentimento, todo mundo tem esse sentimento, ele fica vulnerável. Se a torcida, no momento, começar a vaiar, ele perde, cai. Então, tira, substitui. Alguns jogadores, claro, que tudo tem exceção. Os jogadores, eles se batem no peito e seguram a onda, mas eles caem. Agora, imagine um jogador